Os 11 passageiros reais do Titanic retratados no filme de James Cameron. A verdade que ninguém te contou. O Titanic afundou há mais de um século, mas sua história ainda fascina o mundo. No filme de James Cameron, vimos personagens que pareciam saídos de um roteiro perfeito. Mas e se eu te disser que muitos deles realmente existiram? Hoje, vamos revelar a verdadeira história por trás de 11 passageiros do Titanic que foram retratados no filme. Suas vidas, segredos e os últimos momentos antes da tragédia. Algumas dessas histórias são ainda mais emocionantes do que o próprio filme. Fique até o final, porque o último caso é de arrepiar. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui você sempre encontra as melhores curiosidades históricas. Agora, vamos mergulhar nessa viagem no tempo. Margaret Brown, a inafundável Molly Brown. No filme, Margaret Brown é a mulher que empresta um terno a Jack e enfrenta a aristocracia. Mas na vida real, ela foi ainda mais extraordinária. Quem foi ela? Margaret nasceu em 1867, nos Estados Unidos. Cresceu em uma família humilde, mas casou-se com um minerador que ficou milionário após descobrir uma mina de ouro. Em vez de se acomodar no luxo, Margaret se tornou ativista, filantropa e defensora dos direitos das mulheres. No Titanic, ela ajudou a colocar passageiros nos botes salva-vidas e se recusou a embarcar até o último minuto. Quando finalmente entrou no bote 6, convenceu o marinheiro a voltar para salvar os que estavam na água. Depois do naufrágio, organizou uma campanha para ajudar os sobreviventes e arrecadou fundos para quem perdeu tudo no desastre. Ganhou a Legião de Honra da França e entrou para a história como a inafundável Molly Brown. Curiosidade: ela nunca aceitou ser chamada de Molly em vida. O apelido veio depois da sua morte. Capitão Edward Smith, o último comandante. Quem foi ele? Edward Smith nasceu em 1850 e era um dos capitães mais experientes do mundo. Seu currículo impecável fez dele o escolhido para comandar o Titanic, naquela que seria sua última viagem antes da aposentadoria. No Titanic, muitos acreditam que Smith subestimou o risco dos icebergs. No filme, ele parece paralisado pela tragédia iminente, mas testemunhas dizem que ele ajudou passageiros até o fim e morreu como um verdadeiro capitão, afundando com seu navio. Curiosidade: em uma entrevista antes do naufrágio, Smith declarou: "Não consigo imaginar um cenário em que um navio moderno possa afundar." Joseph Bruce Ismay, o homem que fugiu. Quem foi ele? Ismay era o presidente da White Star Line, empresa que construiu o Titanic. Ambicioso, queria criar um navio luxuoso e ordenou a redução de botes salva-vidas para não comprometer a estética do navio. No Titanic, ele sobreviveu, mas foi chamado de covarde por abandonar o navio enquanto mulheres e crianças ainda estavam a bordo. Curiosidade: após a tragédia, viveu recluso e nunca mais falou sobre o naufrágio. Thomas Andrews, o construtor do Titanic. Quem foi ele? Andrews era o engenheiro-chefe do Titanic e embarcou na viagem para garantir que tudo funcionasse bem. No Titanic, quando o navio bateu no iceberg, ele foi um dos primeiros a perceber que o desastre era inevitável. Passou seus últimos momentos ajudando passageiros e jogando móveis na água, para que os náufragos tivessem algo a que se agarrar. Curiosidade: foi visto pela última vez na sala de fumantes da primeira classe, olhando para um quadro. William Murdoch, o oficial polêmico. Quem foi ele? Primeiro imediato do Titanic, ele era o oficial de plantão quando o iceberg foi avistado. No Titanic, tentou desviar, mas o impacto foi inevitável. No filme, há uma cena controversa em que ele se suicida, mas não há provas disso. Curiosidade: a produção do filme pediu desculpas à sua família e doou dinheiro para um fundo em sua homenagem. Frederick Fleet, o vigia que viu o iceberg. Quem foi ele?
Era um dos vigias do Titanic e o primeiro a ver o iceberg. No Titanic, tocou o sino 3 vezes e gritou: "Iceberg à frente!", mas já era tarde demais. Curiosidade: sobreviveu e trabalhou em navios pelo resto da vida, mas nunca superou a tragédia. Charles Lig Toller, o sobrevivente mais importante. Quem foi ele? Segundo imediato do Titanic e o oficial mais graduado a sobreviver. Curiosidade: depois do desastre, ajudou a mudar as normas de segurança marítima. Archibald Gracie IV, o historiador do Titanic. Quem foi ele? Passageiro de primeira classe e escritor. No Titanic, ajudou no resgate e sobreviveu agarrado a um bote virado. Curiosidade: morreu meses depois, traumatizado, murmurando: "Temos que colocá-los nos botes." John Jack Phillips, o operador de rádio heróico. Quem foi ele? O responsável por enviar sinais de socorro. No Titanic, ficou transmitindo pedidos de ajuda até a sala de rádio ser inundada. Curiosidade: seu trabalho permitiu que o Carpathia chegasse a tempo. Ida e Isidor Strauss, o casal que morreu junto. Quem foram eles? Casados há décadas, eram inseparáveis. No Titanic, Isidor recusou-se a entrar no bote antes das mulheres e crianças. Aida decidiu morrer ao lado do marido. Curiosidade: sua cena no filme é uma das mais emocionantes. Wallace Hartley, o maestro que não parou de tocar. Quem foi ele? Líder da orquestra do Titanic. No Titanic, continuou tocando até o último segundo para acalmar os passageiros. Curiosidade: seu violino foi encontrado intacto junto ao seu corpo. Essas histórias são inacreditáveis, não é? Qual delas mais te emocionou? Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos épicos como esse.